boa tarde. Eu sou o professor Adilson Oliveira, parte integrante do grupo do PRH 44.1, e nós vamos proceder agora às apresentações dos trabalhos, né, realizados pelos estudantes ou bolsistas do programa do 26º Workshop, né, em petróleo, gás e biocombustíveis. Então, já vou logo de cara pedir para a Lidiane Carvalho colocar a apresentação para nós começarmos as apresentações. Lidiane, você me escuta? Oi, estou escutando. Vocês estão me ouvindo bem? Perfeitamente. Posso começar? A hora que você quiser. Perfeito. Boa tarde a todos. Meu nome é Lidiane Carvalho, sou aluna de Engenharia Mecânica pelo FRN. Neste trabalho, eu estou sob orientação do professor Wallace Moreira Bessa. Bem, o tema da minha pesquisa é o controle inteligente de força em atuadores eletrohidráulicos utilizando uma rede neural artificial. Eu vou buscar explanar um pouquinho aqui dentro desses minutos. Primeiramente, a fim de que todos consigam se situar, eu coloquei aqui novamente o conceito desses sistemas, né? Então, os atuadores eletrohidráulicos, como o próprio nome sugere, vão ser dispositivos de atuação que unem a velocidade da atuação elétrica com a elevada capacidade hidráulica e, devido a isso, dispõem aí de algumas vantagens, como suportar grandes cargas por um período indeterminado de tempo. Dessa maneira, eles têm uma vasta faixa de aplicações, sendo aplicados em diversos sistemas, indústrias e setores. E no que tange a participação na indústria de petróleo e gás natural, que é o foco do programa, eu quis exemplificar aqui na composição de um ROV, que é um veículo submarino operado remotamente, utilizado em processos de exploração e produção de petróleo em altas profundidades, em grandes profundidades. Bem, independente das vantagens que esses dispositivos eles possam ter, existe esse desafio no desenvolvimento de estratégias de controles que sejam capazes de lidar com características intrínsecas à dinâmica do mesmo. O que eu estou dizendo a respeito é ao alto grau de não linearidade dos sistemas, incertezas durante o período de modelagem e também possíveis perturbações que estejam no ambiente onde o mesmo está operando, né, como qualquer outro sistema físico. Assim, surge essa vertente de controle inteligente, que é um tema bastante atual, que vai unir algumas características necessárias a fim de que esses aspectos eles venham a ser reparados. Dessa maneira, um controle inteligente ele vai ser dado aí não só para um atuador eletrohidráulico, mas para qualquer outro sistema não linear, através de uma estratégia de controle não linear associada a um compensador inteligente. No nosso caso, eu até mostrei em janeiro, a estratégia de controle não linear que nós desenvolvemos foi a linearização por realimentação, que tem por vantagem ser uma técnica simples, querendo ou não, cujo grande potencial é cancelar os aspectos não lineares do sistema através de um sinal de controle. Porém, para que esse cancelamento ele seja realmente realizado, é necessário que o sistema ele seja bem conhecido, né, toda a sua dinâmica, a fim de que o grande potencial ele possa ser cumprido. Dessa maneira, entre a participação de um compensador inteligente, que eu vou estar mostrando aqui, que foi uma rede neural artificial, a fim de que consiga estimar aí toda essa dinâmica, todos esses parâmetros negligenciados durante a fase de modelagem, para que os mesmos consigam ser cancelados por esse nosso primeiro controle, né, que é a linearização por realimentação. Bem, no meu trabalho, o parâmetro de controle está sendo a força exercida pelo atuador e o problema é o rastreamento de trajetória. Em outras palavras, a gente está dizendo que quer que o nosso controle seja tal que faça o nosso atuador seguir uma trajetória referência de esforços. Mas o que é uma rede neural artificial, né? Como eu já falei, é um tema bastante atual, acredito que todo mundo aqui já ouviu falar em algum momento. De modo geral, vai ser, em suma, um modelo computacional cujo comportamento é bioinspirado no processo de aprendizagem que ocorre em organismos inteligentes, através da interação entre os neurônios. Já sendo mais objetiva aqui para o nosso problema de controle, né, aplicações em ambientes de controle e automação, vão haver essas três características que possibilitam que essa seja uma metodologia adequada para o nosso problema, que é a capacidade de aprendizagem desse modelo computacional, a capacidade de performar aproximações universais, e nesse sentido eu estou falando que já foi provado que uma rede de uma única camada oculta, ela é capaz de estimar aí quaisquer funções com um certo grau de precisão. No nosso problema, a gente está usando uma rede com uma única camada oculta, é um problema de controle, então essa resposta ela tem que ser rápida e uma rede ela já vai dar conta desse problema, e devido a essas últimas duas características, também ser uma metodologia tolerante a falhas. Dessa maneira, como eu já falei, apenas salientando mais uma vez, o objetivo da nossa rede vai ser estimar os aspectos não lineares e incertos contidos no modelo do nosso sistema, a fim de que os mesmos venham a ser devidamente cancelados pelo nosso primeiro controle não linear. E como foi essa metodologia?
Basicamente, a gente realizou a modelagem matemática do sistema, já está contida na literatura, em outros trabalhos também já orientados pelo professor Wallace. Depois, nós implementamos esse controle inteligente nessa modelagem, já que nós estamos realizando essas simulações numéricas. E isso daqui está conforme estava descrito lá no meu plano de trabalho, que até o mês passado nós estaríamos realizando aí as simulações numéricas, que nada mais é do que testar esse controle no próprio modelo matemático, dinâmico do sistema, né? Ainda em fase, assim, no computador. Nos próximos meses, é esperado que nós testemos aí no nosso sistema físico real. Então, eu gostaria de descrever um pouco o método. Eu não quero me deter às explicações matemáticas, até porque envolve certa complexidade e eu tenho pouco tempo. Porém, como eu já falei, o nosso problema é o rastreamento de trajetória, e isso, algebricamente, quer dizer que nós queremos que o nosso vetor de erros dos estados, isso é, a diferença entre os estados reais do nosso sistema e os estados desejados, fornecidos pela referência, tenda a zero à medida que o tempo avança, né? Esse é o objetivo do problema de rastreamento de trajetória. Dessa maneira, eu coloquei aqui a primeira equação, que é uma equação diferencial de terceira ordem, que descreve a dinâmica do sistema. Essa segunda, que diz respeito à lei desse controle FBL. FBL é do inglês Feedback Linearization, que a gente chama aqui de linearização por realimentação. E essa terceira é justamente a inserção dessa lei na dinâmica do sistema, que retorna essa equação aí, esse comportamento da nossa malha fechada. Basicamente, o que essa equação está nos dizendo? Que o lado esquerdo da equação, antes da igualdade, representa justamente o vetor do erro dos estados que nós queremos que tenda a zero. Para que isso aconteça, o lado direito ele tem que ser zero, né? E nós vemos que como existe essa diferença entre D e a estimativa de D, esse D circunflexo, nós queremos justamente que ambos os parâmetros venham a ser iguais, a fim de que haja essa convergência a zero. Mas quem seria esse D? Seria justamente todos os termos negligenciados na fase de modelagem, como não linearidades, incertezas e as perturbações do ambiente de trabalho do nosso atuador. Então, vai ser justamente, a utilização da nossa rede vai ser justamente para a estimação desse parâmetro, a fim de que ele possa ser o mais próximo possível do D que está acontecendo na vida real. Mas como é, né, esse nosso compensador inteligente? Como é a nossa rede neural? Basicamente, nós estamos utilizando uma rede neural onde tem apenas um sinal de erro composto como entrada, então nós adotamos apenas uma única entrada, fazendo com que haja uma redução na complexidade, esforço e tempo computacional, exponencialmente, porque basicamente nós poderíamos inserir um erro para cada estado, né? No caso, seriam 3 entradas em relação ao erro da posição, velocidade e aceleração, mas aqui nós estamos inserindo apenas um, facilitando até, né, viabilizando a aquisição de uma alternativa de aprendizagem online, que eu vou estar mostrando no próximo slide. De qualquer maneira, o cálculo desses parâmetros negligenciados está sendo dado por essa equação aí, onde a estimativa de D é justamente o valor que sai da função de ativação, que é esse φ aqui. Função de ativação dentro de uma rede neural, ela vai ser justamente a função responsável por transformar uma entrada numa saída, né? Então, ela é dependente dessa entrada. Esse sinal vai ser justamente esse valor ponderado pelo peso coerente, isso determinado de acordo com a lei de aprendizagem que eu vou mostrar no próximo slide. De qualquer maneira, como eu já falei, corresponde W ao vetor de pesos e φ ao vetor com as funções de ativação, que também são dependentes aí, esse Nzinho, né, representa a quantidade de neurônios que nós estamos adotando, como eu vou mostrar na estrutura alguns slides à frente. Bom, aqui vem a alternativa de aprendizagem online. Gostaria de frisar isso aqui, porque às vezes a gente tende a associar uma rede neural logo a uma etapa de treinamento prévio, como um treinamento offline supervisionado, onde a gente insere uma série de dados na rede e as respostas adequadas a fim de que ela aprende. Só que como no nosso caso a gente está lidando com um problema de controle e esses dados eles são de alta proporção e constantemente atualizados, eles não são estacionários, nós estamos aqui fazendo com que a rede ela adquira informações sobre o ambiente enquanto ela opera sobre o mesmo. Isso significa dizer que a gente está dando um aprendizado online para ela. Não há necessidade de um treinamento prévio. Mas como isso acontece? Isso acontece justamente através dessa equação, que vai ser o coração da nossa aprendizagem, né, da nossa rede, que é justamente a determinação de qual é o peso certo de acordo com a entrada. Mas como a gente vai saber, né, que essa entrada ela tem que estar tendendo a zero? Justamente através de uma análise de estabilidade, segundo Lyapunov 9, que é um método de analisar a estabilidade para sistemas não lineares, utilizado aqui para a dedução dessa nossa lei, a partir de que a gente assegure as propriedades de convergências e limites dos nossos pesos. Então, justamente, esse peso ele vai ser associado à taxa de aprendizagem da nossa rede, que é dada aqui por eta, a sigma, que é a nossa entrada, né, o nosso sinal composto de erro, e a φ, que é o nosso valor da função de ativação. As nossas funções de ativação, elas são funções gaussianas, de base radial, querendo ou não, elas têm uma arquitetura simples, dependendo aí de parâmetros como centros e larguras, e nós estamos adotando 6 neurônios em uma única camada oculta.
Então, esse é o modelo, né, da nossa rede neural, onde está havendo apenas aí uma entrada. Essas primeiras conexões, elas podem ser associadas a um peso de valor 1, e justamente aqui é o peso vindo lá da lei de aprendizagem, né, onde vai ser coerente para fazer com que essa entrada, ela esteja sempre tendendo a zero. Nossa rede, ela está buscando com que essa entrada, ela esteja bem pertinho de zero. A camada oculta, dispondo das funções de ativação, cada neurônio aí vai ter um centro e uma largura associados, que são necessários para essas funções, já retirados de outros trabalhos do professor Wallace, né, orientados por ele, e a nossa saída, que vai ser justamente o somatório dessas informações. Por fim, eu coloquei aqui o controle adaptativo, que foi uma nova opção que nós conversamos no último mês, a fim de que tivesse mais um controle, assim, para a gente poder comparar. Ambas as alternativas independem, porém é simples transformar esse nosso controle inteligente no adaptativo, através de algumas mudanças matemáticas, mas para que todos consigam entender, o controle adaptativo ele vai aí ser diferenciado do controle inteligente, porque ele não vai poder dizer que está aprendendo, ele basicamente vai estar se adaptando às alterações, mas a gente não o associa a uma aprendizagem, querendo ou não, sendo uma alternativa menos robusta também. Então, basicamente, na literatura, a gente vê que esse controle ele está associado a um desempenho inferior quando comparado ao inteligente, porém, eu vou discutir isso melhor à medida que eu for mostrar os meus resultados logo aqui na frente. Bom, já entrando nos resultados, eu gostaria de realizar apenas algumas considerações. Todas as simulações numéricas elas foram realizadas na linguagem C, já deixando mais viável para quando a gente for passar esse código para o Arduino, que vai ser o microcontrolador que eu vou usar nos testes experimentais. A equação diferencial do nosso sistema ela foi solucionada pelo método Range-Kutta de quarta ordem, e nós tivemos algumas configurações para alguns termos. Eu trouxe aqui os mais importantes, que é o vetor dos estados iniciais inicializando em zero, e é o vetor dos pesos iniciais em zero também. Como esse peso, eu comentei nos slides atrás, ele representa o aprendizado da nossa rede, dizer que ele está iniciando em zero quer falar que ela ainda não tem conhecimento prévio nenhum do que está prestes a acontecer, né? Sendo necessário, a partir da primeira iteração, esse vetor ser mudado conforme a entrada ela vai chegando, né? A entrada aqui diz respeito aos erros. A nossa taxa de aprendizagem ela foi aí configurada em 2, e essas nossas funções, f em 0 e b em 1, né? Estimativas de funções que contêm parâmetros do modelo do nosso atuador. Então, dizer que essas estimativas elas estão respectivamente em 0 e 1, b em 1, porque como faz parte de uma divisão não pode ser 0, quer dizer que a rede agora ela não está tomando conta apenas dos parâmetros negligenciados, ela está tomando conta de tudo, né? O que tende a ser a maior vantagem, caso essa rede apresente bons resultados, é que essa dinâmica ela não precisa ser totalmente conhecida para que essa rede ela tenha uma participação excelente dentro. Então, o critério de força está sendo justamente a lei da constante de rigidez da mola vezes a posição, né? Eu alterei isso também desde o último trabalho apresentado aqui. E as trajetórias testadas estão sendo a senoidal, a degrau e a triangular. Neste trabalho eu vou mostrar a senoidal, já que eu não tenho tempo de mostrar todas. E por fim, eu gostaria de dizer que o tempo de simulação ele foi aí definido em 120 segundos ou 2 minutos. Assim, esses primeiros gráficos aqui, da força e do erro da força, são do controle não linear através da linearização por realimentação, que eu apresentei em janeiro, fiz apenas alguns aprimoramentos. Apenas para que a gente consiga visualmente, né, observar essa diferença entre o controle puramente não linear e o controle não linear combinado ao compensador inteligente. Aqui nós temos um erro absoluto médio de 0,3837 newtons, e aí quando a gente insere esse compensador, nós vamos ter justamente esse erro quase 100 vezes menor, de 0,0035 newtons. A referência, ela está aí pontilhada, e o nosso controlador inteligente está em azul, mas basicamente a gente não consegue perceber essa diferença. Por último, eu quis comparar aqui o controle adaptativo, como eu falei, onde ele está sendo aí o vermelho, o inteligente o azul, e a referência continua pontilhada, né? Então, embora a gente veja que teve uma convergência mais suave do controle inteligente com a rede para o zero, e também que esse adaptativo ele apresentou um erro quase 3 vezes maior, de 0,0103, visualmente a gente pode ver que ambos tiveram um desempenho bom, né? Não tem nada assim divergindo muito. Então, de qualquer maneira, nós vamos testar os dois, como eu já falei, eles independem um do outro. Nós vamos estar realizando os testes experimentais nos dois, para ver se isso realmente vai se comparar com a literatura, porque na literatura esse erro ele é um pouquinho mais discrepante. Bom, aqui então eu quis elencar os meus próximos objetivos, que diz respeito à passagem desse código para o controle, do controle para o Arduino, né, implementação desse algoritmo no nosso microcontrolador, passagem para a ideia dele.
E, então, a realização dos testes experimentais, aplicando esse controle no atuador eletrohidráulico propriamente dito, né, o físico contido lá na bancada experimental do laboratório de manufatura. Eu gostaria muito de agradecer à ANP, ao FRN, a FINEP e ao Laboratório de Manufatura por todo o apoio, por todo o investimento, e a vocês também pela atenção. Eu deixo aqui o meu contato, caso alguém queira compartilhar algum conhecimento, alguma informação, ideia. Está aqui. Obrigado, Lidiane, pela apresentação, né? Fiquei preocupado quanto tempo você ia falar, e estou vendo que você tem muito consideração do seu orientador, que apesar de ser de noite lá na Finlândia, ele está presente aqui, né? Eu pedi para ele participar. Né? Então, Ola, você quer falar alguma coisa? Quanto tempo? Verdade, Adilson, quanto tempo. Prazer revê-lo. É um prazer rever a todos. Pô, deve estar um calor aí, né, Wallace? Está fazendo o quê? Calorão, uns -2, -3. Não, porque a gente está no verão. Hoje está um pouco mais frio, mas ontem fez calor mesmo. 20 e tantos, quase 30 graus. Ontem fez muito calor, 15 graus. Não. Hoje deve estar 15, mas ontem fez uns 30 graus aqui. A temperatura caiu bastante de ontem para hoje, por causa da chuva. Hoje começou a chover. Bom, é um maior prazer rever a todos. Eu fico muito feliz. E queria dar os parabéns à Lidiane, porque o trabalho vem evoluindo muito bem, né? Mesmo com toda a dificuldade da pandemia, né? Mas, ou seja, a falta de contato com o grupo, né? Como um todo, nossos contatos são só remotos e muito pouco frequentes, inclusive, que eu quero deixar bem claro que a Lidiane trabalha bastante, trabalha de maneira independente, então o trabalho vem evoluindo muito bem e eu estou muito satisfeito. Então, eu queria dar os parabéns a ela, apresentação, sob o meu ponto de vista, impecável. Obrigada, professor Adilson também. Só queria fazer uma observação com relação aos resultados que ela aprendeu, né, que ela apresentou, né? A nossa expectativa, porque por enquanto está na simulação, a nossa expectativa, né? A gente vai avaliar isso experimentalmente, mas é que na avaliação experimental haja uma discrepância maior entre o adaptativo e o inteligente, né? Essa é a nossa expectativa, mas na simulação, a gente tem o sistema é melhor comportado, né? Então, quando vai para a parte experimental, a gente está sujeito a outras incertezas que não foram pensadas, outras perturbações externas. Então, acaba que muitas vezes isso que acaba mostrando o desempenho melhor do controlador inteligente. Mas vamos avaliar e vamos ver se isso se confirma também experimentalmente. Perfeito, é isso aí. Eu gostaria de responder essa pergunta que está aqui no chat. Foi Samuel que fez. A gente fez a simulação numérica, eu utilizei o CodeBlocks. Está na linguagem C, eu gero os resultados por ele, que já é o software que eu aprendi lá na ECT, e eu ploto pelo MATLAB. Perfeito. Eu até ia fazer essa pergunta, mas eu vim aqui nas minhas mensagens da chamada e ela desapareceu, mas perfeito, já respondeu. Lidiane, eu só acho, quando você apresentou, que tem algumas divergências, assim, da forma como você apresentou, né? O que é metodologia e o que são os resultados, né? Acho que está acontecendo algumas divergências, né? Tem coisas que você apresentou como resultado, mas são condições de contorno do experimento. Então, eu acho que tem que dar uma olhadinha nisso, se é metodologia ou se são resultados mesmo. Talvez eu esteja enganado, mas pelo que eu entendi ali, tem muitas questões de metodologia. Mas eu tenho uma pergunta para você, que é a última, né? Se tiver mais, aí nós vamos ter que mandar para você por aquele e-mail. Você falou que o método é relativamente robusto para tolerância a falhas. Queria que você desse um exemplo do que seriam essas falhas e como o método é robusto nesse sentido. Eu usaria como falha justamente o que eu chamo de perturbações que podem ser ocasionadas no ambiente.
essa rede ela é robusta o suficiente, já aprovado na literatura, né? Eu estou reproduzindo um trabalho que já foi orientado pelo professor Wallace, apenas o adaptando para o meu problema, que é rastreamento da trajetória de força. Mas, basicamente, possíveis ocasiões que possam ocorrer em torno do sistema físico, que essa rede ela poderia superar, compensando aí nesse sinal de controle, que é uma tensão. Você conseguiria dar um exemplo? Professor, realmente eu fico um pouco confusa assim, de dar um exemplo agora, até porque eu não analisei isso direitinho. Peço perdão. Era essa a percepção que eu queria ter, que é quando você faz experimentos, né, vai lá e coloca, essas coisas normalmente acontecem, como o Wallace mencionou, quando você coloca lá as divergências entre sinais, normalmente aumentam muito, mas era essa percepção que eu queria ter. Eu queria agradecer, Lidiane, a sua Eu que agradeço. Eu peço perdão por ter passado um pouquinho o tempo, até deixei meu cronômetro aqui. Isso, né? Para a próxima apresentação, eu peço que você ajuste um pouquinho essa questão. Eu Sim, com agradeço certeza, muito, eu entendi o que você falou. Principalmente pela fluência, pela facilidade de explicar coisas complexas que não são triviais, né? Parabéns. Então, Muito eu vou obrigada. passar para a próxima apresentação, que é da estudante Stephanie Moraes, controle de motores DC aplicado a um manipulador flexível destinado à indústria de petróleo e gás. Stephanie, você me escuta? Oi, boa tarde. Escuto sim, professor. Se você quiser, você já pode colocar a sua apresentação. Tá certo. Então, para eu não esquecer, são 15 horas e 5 minutos, né? Então, por favor, até as 15h20, tá bom? Tá, ok. Estão todos conseguindo ver minha tela? Perfeitamente. Pronto. Boa tarde a todos. Meu nome é Stephanie Gomes, eu sou aluna do curso de Engenharia Mecânica e hoje eu vou apresentar o meu trabalho intitulado Controle de motores aplicado a um manipulador flexível destinado à indústria do petróleo e gás. Esse trabalho ele é orientado pelo professor Adilson e ele é co-orientado pela professora Kelly Caliani. Bom, o processo de automação na indústria do petróleo e gás, ele promove um aumento na taxa de produção e a realização de atividades com maior segurança, principalmente em situações de risco, né, para os seres humanos. A gente pode citar algumas atividades, né, desenvolvidas por manipuladores robóticos envolvendo tarefas pesadas e atividades de alta precisão. A gente também pode citar, né, deslocamento de cargas perigosas para montagem e armazenamento, movimentação precisa e correta de ferramentas e também separação de itens de linhas de produção. Bom, no setor de exploração, né, de petróleo e gás, que é o que tange o nosso projeto, esses manipuladores eles estão muito presentes em locais de difícil acesso, como em grandes profundidades ou em locais com atmosfera contaminada, e eles também estão muito associados a veículos submarinos ou terrestres operados remotamente. Bom, e o que seria, né, um manipulador robótico? Um manipulador robótico nada mais é do que a associação de um sistema mecânico a um sistema de controle. Esse sistema mecânico ele é formado por um conjunto de corpos rígidos, né, unidos através de articulações. Já o sistema de controle ele é formado pela associação de microcontroladores, transdutores e os programas, né, que vão gerenciar esse nosso sistema de controle. Bom, mas quais são as principais, né, características para que se tenha um sistema de controle eficaz? Principalmente a estabilidade, né, a possibilidade também de rastreamento de sinais de saída e esse controle aí também não pode sofrer interferência de pequenos distúrbios, né? O objetivo principal, né, desse trabalho é justamente desenvolver um controle para 2 motores DC aplicado a um manipulador robótico flexível. Iremos também utilizar o software, né, LabVIEW e o microcontrolador Mario, justamente para utilizar a técnica proporcional integral e derivativa, que é comumente conhecida como a técnica PID. Vale lembrar que esse controle ele é uma adaptação, né, do projeto que já foi desenvolvido inicialmente por Porto, que também foi orientado do professor Adilson. Bom, antes da gente compreender, né, o que se trata um controle PID, inicialmente a gente precisa compreender o que seria um controle malha fechada. Basicamente, o controle malha fechada ele consiste em aplicar um sinal de controle, que esse sinal de controle se torna a nossa referência e ele é comparado justamente com o sinal de saída. Essa comparação ela é feita através de dispositivos de medidas, como transdutores,
e sensores, e esse desvio, né, essa diferença, que é o nosso erro, ela é utilizada para determinar o nosso sinal de controle que deve ser aplicado, né, reaplicado no nosso sistema. Então, basicamente, o controle PID, ele é um controle malha fechada, né, que visa minimizar os nossos erros através das ações proporcional, integral e derivativa. Cada ação, ela possui um parâmetro, né, que represente, e nela, com a alteração desses parâmetros, né, a gente pode obter uma melhor resposta do nosso controle. Bom, a ação proporcional, ela promove um sinal de controle proporcional à amplitude, né, do sinal do erro do nosso sistema. E o parâmetro referente a essa ação é o parâmetro Kc, que é justamente a nossa constante proporcional. Já a ação integral, ela permite a redução do erro a zero. E o parâmetro referente a essa ação é o parâmetro TI, que é o nosso tempo integral. Já a ação derivativa, ela é responsável por suavizar a resposta dos sinais instantâneos. E o parâmetro é o parâmetro TD, que é o tempo derivativo. Bom, esse trabalho ele é realizado no Laboratório de Manufatura do Departamento de Engenharia Mecânica, e ele também está dividido em 5 fases, que é a revisão de literatura, projeto conceitual e mecânico, desenvolvimento de hardware e do software para controle, a manufatura e montagem e os testes funcionais. As atividades que foram desenvolvidas, né, ao longo desse terceiro semestre, elas focaram principalmente na revisão de literatura, né, e nos sistemas de controle, e também no desenvolvimento de transdutores, do hardware e do software para o controle. Bom, essa é de forma esquemática, né, o nosso sistema, e o nosso código, como eu já comentei, ele foi desenvolvido no ambiente LabVIEW, e para controlar o nosso sistema, a gente utiliza também o microcontrolador MyRIO 1900. Ambos são da empresa National Instruments. Bom, a presença do driver.h, né, o driver L298N, é justamente para ocorrer a inversão de sentido do nosso motor, também para fornecer a velocidade adequada e a tensão apropriada, né, para o nosso motor. O encoder, ele é responsável por medir a posição e a velocidade do eixo do nosso motor, que no nosso caso, esse nosso encoder ele está acoplado ao nosso motor DC. Então, de forma geral, o usuário ele define a posição, né, a nossa posição de referência, e o nosso sistema de controle ele atua de forma a fazer com que o nosso motor ele vá para essa posição desejada. O encoder ele justamente vai informar a posição atual do motor, e como a gente viu, o nosso controle PID ele analisa a diferença entre a posição de referência e a posição real, que atua também na intenção de reduzir esse nosso erro. Então, para que fosse ser possível, né, controlar esses dois motores, foram definidos alguns parâmetros do nosso controle PID, que, como eu comentei, cada ação ela possui um parâmetro referente. Então, esses parâmetros eles foram baseados no trabalho de Brito, né, mas eles foram reajustados para obter um melhor desempenho de controle. Nessa tabela, vocês podem ver que a gente tem os parâmetros referentes a cada motor, já que são 2 motores. E o motor 1, ele é responsável pelo movimento axial do nosso sistema, já o motor 2, ele é responsável pelo movimento angular do nosso sistema. Como eu comentei, cada parâmetro, né, Kc, Ti e Td, eles são responsáveis por cada ação do controle, e essa frequência é justamente a frequência de chaveamento da modulação por largura de pulso, que é a Pulse Width Modulation, ou também PWM. O PWM ele é utilizado para controlar a velocidade, e basicamente o princípio de funcionamento dele se baseia em regular a tensão de acionamento, que é enviada para cada motor através do nosso ciclo de trabalho, que também é comumente chamado como duty cycle. Bom, essa é a nossa interface, né, para o controle dos 2 motores, e nela a gente tem a possibilidade de alterar os parâmetros, né, de cada controle, parâmetro Kc, Ti e Td. Não sei se vocês podem reparar lá, eu comentei que era o parâmetro Kc, mas aqui está escrito que Kp é a mesma coisa, é o mesmo parâmetro. E a gente também tem a possibilidade de ajustar a frequência de chaveamento também. Como vocês podem ver, esses botões, né, de posição, eles representam justamente a posição desejada, né, que o usuário tem a possibilidade de definir.
E o nosso gráfico, ele mostra a nossa resposta real do sistema, né? A resposta em tempo real, na verdade. Bom, aqui é uma parte do nosso código, não é o nosso código completo, é só uma parte. Essa parte, ela representa o controle do motor responsável pelo movimento axial. Aqui a gente pode ver toda a proposta, né, que eu mostrei naquele fluxograma. O nosso encoder ele vai justamente ler a posição do nosso motor e ele vai comparar, né, a nossa posição de referência definida pelo usuário. Na verdade, o nosso controle, né, ele vai comparar essas duas posições, a posição real e a posição definida pelo nosso encoder. A partir disso, o nosso controlador ele vai, né, ajustar essa posição real para que o nosso motor ele se movimente, né, para a posição desejada. E com isso a gente também espera uma resposta, né, de que esse erro ele seja minimizado. Bom, aqui é um dos gráficos, né, da resposta do nosso sistema. Esse gráfico ele também é resultado referente ao motor responsável pelo nosso movimento axial. E esse gráfico ele representa a posição ao longo do tempo, né? Essa posição é justamente a posição angular do eixo do nosso motor. Quando a gente pode ver, esse controle ele se mostra bem estável e bem preciso. A gente vê que essa linha referente, né? Essa linha da cor laranja é referente à nossa posição desejada, né? A nossa posição de referência. E aqui a gente não consegue ver muito claramente, porque realmente está muito preciso e estável, né? O nosso controle. A gente vê também que tem uma parte azul que é referente à nossa posição real. Bom, aqui a gente tem um vídeo bem breve, né, aproximadamente 30 segundos, que mostra justamente o funcionamento do nosso controle para os dois motores. Aqui a gente pode ver que esse primeiro motor ele é referente ao nosso movimento axial, e esse segundo motor que está aqui, que é justamente o que foi desenvolvido por Porto, é o motor referente ao nosso movimento angular. A gente vê também que os gráficos eles mostram o comportamento real, né? E o comportamento desejado, que é justamente a nossa referência. Bom, como a gente viu, essa fase ela se baseou, né, em desenvolver o controle para dois motores DC usando a técnica PID, né, proporcional, integral e derivativa. E a gente também teve a possibilidade de ajustar, né, os parâmetros que são da frequência, os parâmetros KC, TI, TD, e que esse ajuste, né, desses parâmetros, eles justamente permitiram um funcionamento adequado para as demandas para as demandas do projeto, né, para as demandas que foram requisitadas. Os nossos códigos, como vocês viram, eles permitem a alteração desses parâmetros e diante de novas demandas, a gente pode muito facilmente alterá-las. Bom, a próxima etapa do projeto, né, que a gente tem pretensão de desenvolver é justamente propor um indicador de desempenho para que seja possível identificar o quanto esse motor real, o quanto essa posição, né, real, o valor real, ela se aproxima do valor desejado. Também a gente tem a pretensão de realizar a manufatura e a montagem do nosso sistema mecânico, que já está praticamente desenvolvida, e também a realização dos testes funcionais. Bom, eu queria agradecer à ANP, ao FRN, à FINEP e ao Laboratório de Manufatura por fazer esse trabalho ser possível. Muito obrigada. Obrigado, Stephanie, pela apresentação, né, objetiva, e é uma outra estudante que levou o laboratório para casa, né, tudo que vocês viram aí de desenvolvimento foi realizado na casa da Stephanie, ela levou os equipamentos necessários, né, e isso é um fator bem interessante para um trabalho experimental em época de pandemia, né, parabéns. Então, está aberto aqui para perguntas, né, temos alguns minutos aí. Bom, Adilson. Pode falar, Wallace.
Opa, em primeiro lugar, parabéns, Stephanie, pelo trabalho. Obrigada. Deu para evoluiu bastante, né? Você teve uma boa evolução da última apresentação para essa. Bem bacana ver a evolução do seu trabalho, muito legal. E deixa eu só para eu poder entender, na verdade, para realmente entender. Então, você está controlando os dois motores com PID, né? Isso. Mas eles ainda não estão acoplados, né? Isso. A próxima parte agora é o acoplamento, né? Exatamente. Ou seja, a montagem do mecanismo e o controle com eles acoplados. Legal. Exatamente. Me diga, isso é para eu poder entender. Agora uma perguntinha rápida. Deu muito trabalho para sintonizar o controlador? Como é que foi? Professor, acredito que o maior trabalho é justamente você desenvolver o controle, porque essa parte de associar, né, o nosso microcontrolador com o nosso software é bem fácil, porque eles são da mesma empresa, ambos são da Nestron, então são bem simples. Eu acho que o maior desafio para esse semestre foi justamente compreender o que é o controle PID e também saber aplicar ele para conseguir ter, né, o nosso controle devidamente funcionando da maneira correta e como a gente espera também. Imagino, né? Ainda mais levando em consideração que vocês não veem controle na graduação, Exatamente. né? Então, você já teve que aprender por conta própria também, da maneira como o Lidiane também aprendeu, está aprendendo. Mas eu digo, quando eu perguntei sintonizar, foi a escolha dos parâmetros, né? A escolha dos CAIs. Se foi difícil ou não. A gente, assim, eu fui analisando muitos testes, analisei também muitos trabalhos, fui testando e é justamente você ver os trabalhos, né, as referências que ele usa, os parâmetros que ele usa e tentar aplicar para o seu para ver se eles conseguem se comportar da maneira que você espera e também da maneira que também está no outro trabalho, né, o comportamento. Então, foi basicamente isso. Eu comparei, olhei, ajustei, assim, vi que estava oscilando bastante, então vamos ajustar para ver se o comportamento melhora, se a oscilação é menor, como é que ocorre o comportamento do nosso sistema. É isso mesmo, é isso aí. Vai treinando essa sintonia que aos poucos vai ficando mais natural esse processo. Exatamente. Parabéns mais uma vez. Obrigada, professor. Obrigado também, Adilson. Parabéns para você também. Oswaldo, quer fazer uma pergunta? Eu estava assim, você percebeu a minha face, mas é porque eu quero agradecer o professor Wallace estar dispondo aí da noite para estar conosco, muito, muito, muito legal, né? Você vem de tão longe, né? Para estar conosco aqui. E, assim, eu quero reportar a minha satisfação, tanto da Stephanie quanto da Lidiane, esse empenho. E eu já vi uma série de parabéns, dar os parabéns, tá, para elas. Eu queria até explicar, eu não sei, a Lidiane reportou 4 casas decimais em Newton, né? Eu não sei se são 4 casas significativas mesmo, ou só 3 estaria bom, talvez para fins de relatório, só um comentário, mas esse assunto de controle, por exemplo, na engenharia química, nós temos a disciplina, inclusive obrigatória, controle de processo. Eu fiquei admirado quando o Wallace falou que no curso de engenharia mecânica não tem controle. Aí eu fiquei deu assim, não, né? Então, é impressionante mesmo, Oswaldo, no curso de engenharia mecânica não ter controle, é uma pena. Precisa ser atualizado, porque, na verdade, a engenharia moderna, né, ela requer isso, né? Essa parte de comunicação com o computador e pronto, até uma geladeira é controlada digitalmente hoje e tal. Antigamente era aquele controle de pressão, né? On-off, né? Mas mesmo assim é um controle, né? Então, assim, é muito importante esse fato de que elas estão aprendendo e estão pesquisando. Isso é fantástico, assim, tem muito mérito, tá? E no final das contas é sempre assim, a gente tem que estudar para poder pesquisar, né? Mas às vezes a gente tem que estudar mais porque de repente não teve nem ajuda na disciplina, né? Então, é um comentário.
e dizer assim para vocês que, assim, a gente espera, né, que no futuro próximo a gente possa estar se encontrando, né, para esses parabéns estarem mais próximos, né, mas eu fico contente pelo ato da gente estar junto, né, a todos, quero agradecer a todos aí a presença, o professor Adilson está fazendo a coordenação do dia de hoje, quero agradecer e acho que a gente tem que procurar ir nesse caminho. A gente sabe que é trabalhoso apresentar, é um desafio, mas é um crescimento. Todos estão de parabéns, viu? Obrigado, professor Oswaldo. Mais alguma dúvida? Só, se vocês me permitem só complementar, né, em cima do que o Oswaldo acabou de comentar, dá o trabalho para apresentar, para preparar a apresentação, mas os estudantes vão treinando isso também, né? Esse trabalho de apresentar os resultados, de expor as ideias, defender as ideias, né? Isso é importante não só na academia, ou seja, não só na universidade, né? Mas o engenheiro também, quando vai trabalhar numa empresa, ele também precisa apresentar os seus resultados. Então, ou seja, esse treinamento, né, ou seja, se acostumar a fazer isso, a interpretar um gráfico, apresentar os resultados, defender as ideias, né, defender as propostas, isso é muito importante. Então, isso é um crescimento que eu vejo muito grande para os alunos, acho muito interessante. Então, vocês estão de parabéns pela organização. Obrigado, Wallace. E o que você mencionou, que eu acho mais interessante, também é percebido pelos próprios estudantes que falam, olha, ao longo do tempo eu fui tendo cobrado e tendo que fazer isso, e isso melhorou muito ou eliminou algumas restrições que eu tinha inicialmente, né? Mas vamos lá. O próximo a apresentar é o estudante Wellen Silva, né? Que vai tratar do desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados para medir as componentes da força de riscamento em um esclerômetro pendular de passe único. Pô, isso aí já é o trabalho inteiro, só o título, né? Bom, Wellen, se você quiser projetar a sua apresentação, sinta-se à vontade. Ok, professor, quando vocês estiverem vendo minha tela, é só avisar. Bom, já estamos vendo a sua tela. A hora que você quiser começar, sinta-se à vontade. Tá bom, só um momentinho. Bom, boa tarde. Como o professor Adilson já falou, eu me chamo Ellen, sou graduando do curso de Engenharia Mecânica da UFRN. Nesse momento eu vou falar um pouco sobre o desenvolvimento de um sistema de aquisição de dados para medir as componentes da força de riscamento em um esclerômetro pendular de passe único. Esse é um projeto que vem sendo desenvolvido junto ao Laboratório de Manufatura do Departamento de Engenharia Mecânica, sob a orientação do professor Anderson Clayton. Bom, a esclerometria pendular, ela foi desenvolvida entre os anos de 1970 e 1980 por pesquisadores suecos, com o intuito de estudar o comportamento de diversos materiais submetidos à condição do desgaste abrasivo. Isso só é possível porque o ensaio de esclerometria ele é considerado monoabrasivo, ou seja, apenas uma partícula abrasiva entra em contato com a superfície do material a ser riscado. Durante o teste de riscamento por esclerometria, o porta-penetrador, esse dispositivo aqui, ele é posicionado a uma certa altura, tem uma determinada energia associada, e então ele desenvolve sua trajetória fazendo o corte no corpo de prova que se situa aqui, ó, no ponto mais inferior de sua trajetória. Durante o corte, é desenvolvida uma força que apresenta uma componente normal, a trajetória do pêndulo, e uma componente tangencial à trajetória do pêndulo. A esclerometria é uma técnica relativamente simples que permite simular a ação de uma ferramenta de corte numa operação de usinagem, podendo chegar a velocidades de até 246 metros por minuto, podendo assim ser usada para investigar o desempenho dos lubrifrigerantes. Bom, em se tratando da instrumentação de um esclerômetro pendular, é possível realizar de duas formas.
realizar uma medição direta, onde a gente avalia a variação da energia potencial do pêndulo, e aí a gente pode obter a energia específica consumida, comparando a energia potencial no início e no final do processo, e a gente pode fazer a avaliação de uma forma indireta, avaliando as componentes da força desenvolvida durante o riscamento. A partir delas, a gente pode obter a energia específica consumida, a dureza dinâmica e o coeficiente de atrito. Bom, apresentado isso, vou apresentar agora os nossos objetivos, consistem basicamente em instrumentar um esclarômetro pendular, a fim de medir as componentes tangencial e normal da força desenvolvida durante o riscamento, visando obter a energia específica, a dureza dinâmica e o coeficiente de atrito. Nós desenvolvemos um sistema de aquisição de dados com auxílio da plataforma MyDAC, da National Instruments, e também usando transdutores do tipo strain gauges, né? Nós estamos usando células de carga do modelo LCM 304, da Ômega, e aqui a nossa metodologia. O nosso sistema de aquisição está dividido em duas etapas, o hardware e o software. No hardware, nós precisamos resolver o problema da alimentação das células de carga, nós precisávamos de um dispositivo que fornecesse alimentação e nós precisávamos que essa alimentação fosse um padrão estabelecido. Como a gente não conseguiu exatamente o nosso padrão, nós precisamos realizar uma regulagem da tensão. Nós usamos, então, um regulador de tensão para fornecer a tensão ótima para as nossas células de carga, e a partir daí conectamos as nossas células de carga ao processador. No nosso software, nós fizemos a filtragem dos sinais. Com o sinal filtrado, nós realizamos a determinação das variáveis, a exibição dos dados coletados e realizamos uma validação para saber se a gente estava no caminho certo. Bom, os materiais que nós utilizamos no desenvolvimento do nosso sistema foi a MyDAC, 2 células de carga com capacidade de 500 newtons, um regulador de tensão, o LM317 da Texas Instruments, um protoboard, jumpers e bornes de conexão. Bom, aqui é um esquema de como foi montado o nosso hardware. Nós temos a MyDAC, que se comunica com um computador via uma porta USB. Essa porta USB também faz a alimentação da MyDAC e ela apresenta um limitador de corrente e um regulador de tensão, fornece uma tensão de 15 volts para o nosso sistema. A partir daí a gente usa um regulador de tensão para transformar esses 15 volts em 10 volts, que é a tensão ideal para a nossa célula de carga. A célula de carga ela se comunica com o canal analógico da MyDAC. O sinal que a célula envia, ele é amplificado e sofre um ganho, tudo dentro da MyDAC. E depois ele passa para um conversor analógico digital. Então, a gente tem um processo de condicionamento do nosso sinal. Aqui, em seguida, nosso sinal vai para o processador da MyDAC. Esse é um esquema de como foi montado o sistema físico. Esse aqui é a MyDAC, todas as suas conexões. Esse aqui é o nosso regulador de tensão. E essa aqui é a nossa célula de carga. Ela é uma célula de carga baseada em strain gauges. Ela é organizada em uma ponte de Wheatstone, uma ponte completa, onde a gente realiza uma excitação à carga. Os resistores, por ser uma ponte completa, todos os resistores são variáveis. Então, a gente tem uma tensão de excitação. A partir do momento que a gente excita mecanicamente, como a carga, ocorre uma variação na resistência, nessa resistência, e então a gente consegue obter um sinal para caracterizar o nosso fenômeno. Aqui é o nosso sistema físico montado, essas são as nossas células de carga. Aqui a gente tem os bornes de conexão, os jumpers, a protoboard, o regulador de tensão, esse dispositivo, e aqui a gente tem a nossa MyDAC. Bom, a gente usou o LabVIEW para processar os dados. Aqui é a interface que conecta o hardware software, que é o DAC System. Nós obtivemos os dados das 2 células de carga juntas, e aqui a gente faz
a separação desses dados. Em seguida, a gente filtra os dados e aí a gente inicia o processamento. A gente ordena o dado que a gente está obtendo de acordo com a sua ocorrência. E então a gente faz a discretização da ranhura que ocorre no ensaio. A partir dessa discretização, a gente pode plotar a componente da força em função do nosso espaço percorrido. Aqui a gente faz o cálculo da energia que essa força realiza durante o corte, tanto a força tangencial quanto a força normal. A gente também faz o cálculo do volume consumido durante o ensaio, durante o teste de ranhura. E aqui a gente realiza a determinação das nossas variáveis, o coeficiente de atrito, a energia específica e a dureza dinâmica, tudo em função da energia tangencial e normal e do volume consumido. Aqui, uma validação que a gente fez para saber se o desenvolvimento do nosso sistema estava indo no caminho correto. Aqui são as forças desenvolvidas durante a validação e aqui os parâmetros que a gente obteve durante a validação. Bom, como conclusões, nós tiramos que o sistema que nós desenvolvemos, ele é capaz de realizar a filtragem e a plotagem do sinal correspondente às componentes normal e tangencial. Também, após filtrar os sinais, nós podemos determinar as variáveis energia específica consumida durante o riscamento, coeficiente de atrito e a dureza dinâmica. Bom, por fim, eu gostaria de agradecer a FINEP e a ANP pelo financiamento ao projeto, sem dúvidas é muito importante, ao FRN e ao Laboratório de Manufatura, por fazerem desse projeto viável e também pelo apoio logístico que vem sendo dado para a gente. Muito obrigado. Obrigado pela apresentação, Ellen. Achei interessante, esse é um tema que todos estão trabalhando, né? Como foi o tópico da palestra de hoje, né? Ou com aquisição, ou com processamento, ou com controle, né? Os três trabalhos mencionam essa área. Eu tenho duas dúvidas para tirar com você, queria coisa simples, né? Você falou da aquisição do sinal, mas a minha pergunta é que tipo de processamento você vai fazer para determinar esse tipo de função, processamento matemático? E vou fazer a pergunta que você fez. Que fenômeno você quer enxergar e qual é a taxa de aquisição para entender esse fenômeno? Perfeito. Vou começar pela taxa de aquisição, Tá. que a gente já vem discutindo há um tempo. A gente trocou o processador que a gente ia usar, a gente estava usando outra plataforma, a gente trocou porque a gente precisava de 100 Hz de aquisição e quando a gente utilizou os 100 Hz de aquisição, a gente perdeu na precisão da conversão do dado. Então, a gente está utilizando 100 Hz. A gente fez o cálculo, como o Jonas falou, dado a velocidade de corte, a gente pôde obter a taxa de aquisição. É um fenômeno de riscamento bem rápido, inclusive, a gente precisava determinar a velocidade inicial com que o cabeçote riscador ia entrar na peça e, a partir daí, a gente conseguiu determinar a taxa de aquisição. Uma taxa razoável que a gente obteve foi justamente os 100 Hz. Como é que a gente está fazendo o processamento? Primeiro, a gente filtra, a gente está usando um filtro Savitz-Golay, que é para atenuar o sinal, e aí a gente vai para os modelos matemáticos para cada uma daquelas variáveis. Então, a gente primeiro contabiliza a energia realizada por cada componente, a gente faz uma integração numérica no espaço, e a partir daí a gente determina o coeficiente de atrito, é a razão entre as energias, a dureza dinâmica é a razão entre a energia consumida pela componente normal e o volume consumido. Então, é mais uma abordagem matemática para determinar. Não tem grandes... Obrigado. Era exatamente isso que eu queria ter uma percepção. Eu acho que, ao longo do tempo, vocês vão aumentar essa taxa de aquisição dos 100 Hz.
vocês vão identificando novos fenômenos, né? Verdade, professor. Né? Ô, Adilson, eu acho que ele se confundiu aí, né? Só 100 pontos por segundo, não, Ellen. Eram quantos? 100 kHz, professor? É Talvez, maior, aquela placa lá ela tem uma taxa de aquisição bem mais alta, né? Verdade, verdade. E o tempo do riscamento lá é muito É pequeno. muito pequeno, foi verdade. Né? Só 100 pontos você não vai pegar nada ali. Verdade. A gente fez isso no início do trabalho. Ou era 100, a base dos é acima de 100. Agora eu não lembro se é 100 kHz. Aí eu preciso consultar o que a gente já fez anteriormente. Mas faz muita diferença. Eu achei que 100 Hz era relativamente pouco, é verdade. Bom, são 100 kg. Eu vou abrir aqui para perguntas de todos aí, por favor, pessoal. Deixa eu ver se aqui no chat tem alguma coisa. Só tem parabéns para você, Wellen. Muito obrigado. Aqui no chat, né? Anderson, quer fazer algum comentário? Não, era só esse mesmo, né? Esse 100 Hz aí, ele tá equivocado. Tá. Né? 100 pontos ali, você não vai conseguir pegar nada, até mesmo pela conta que a gente fez, né? O tempo lá é da hora de milissegundos, então não tem como você pegar só se tiver uma sorte muito grande, mesmo assim a quantidade de pontos você vai pegar muito pouco. Né? Por isso que a gente trocou o processador. Isso, verdade. Né? A gente trocou pela MyDAC. Eu não lembro de cabeça qual é a taxa máxima nominal da MyDAC com o processador dela, um microprocessador. Eu não sei se você tem isso aí de cabeça também para informar, pessoal. Não, de cabeça eu não tenho, não. Ela é bem maior, é bem mais alta. Bom, esse daí é mais um trabalho que tem um escopo muito experimental e está sendo desenvolvido. Eu acho que o Ellen também tem desenvolvido muito no laboratório da casa dele, né? Então, está todo mundo nessa tocada de tentar resolver as coisas em casa e depois, né, com o passar aí do processo, tentar fazer uma conexão lá no laboratório com a parte experimental. Parabéns, Wellen. Então, pessoal, são 15 horas e 40 minutos, né? Estamos passando um pouquinho do tempo. Vamos fazer um intervalo agora e voltamos exatamente às 16 horas para a apresentação do Gladson, né? Então, nós vamos interromper essa sessão e voltaremos às 16 horas, tá bom? Até mais.